Quando pensamos em adotar uma alimentação saudável, uma das primeiras coisas que precisamos observar é a quantidade de doces e sobremesas que a gente está ingerindo. E eu costumo ouvir de muitos pacientes essa pergunta: então quer dizer que eu não posso mais comer chocolate? A boa notícia é que existem formas de incluir chocolate na dieta sem comprometer os objetivos de saúde ou emagrecimento. E hoje a gente vai falar dos tipos de chocolate que existem e também dar dicas práticas de como escolher. O que um bom chocolate deve ter e o que é melhor evitar. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. E você já trabalhou profissionalmente na indústria de chocolates por muitos anos nessa área, de modo que eu acho que você pode começar explicando para o pessoal o que é chocolate e quais os tipos de chocolate. Bem, o chocolate sólido, como a gente conhece hoje, é uma suspensão de partículas sólidas e moídas numa fase contínua de gordura. Resumidamente é isso aí. Mas ele teve origem como uma bebida, e foi só lá nos anos 1850, 1900, que o chocolate deixou de ser uma bebida e se tornou um sólido que poderia ser comido. O sabor do chocolate vem principalmente do cacau e dos laticínios quando eles estão presentes, além do açúcar. E a manteiga de cacau é a principal responsável pela textura macia que a gente tanto gosta. E aqui deixa eu comentar com vocês, porque eu acho que talvez seja a situação de muitos. Até o momento em que eu comecei a mudar minha alimentação e reduzir carboidratos, para mim, chocolate era sinônimo de chocolate ao leite. E é assim para a maioria das pessoas. Se a gente observar os dados do mercado, a gente vai ver que o carro-chefe, aquele produto que mais vende de qualquer grande empresa de chocolates, vai ser um produto mais doce. Ele não deixa de ser uma guloseima, uma sobremesa, para a maioria das pessoas, não só no Brasil, mas no resto do mundo também. E esse chocolate ao leite, Sari, costuma ter mais ou menos quanto % de cacau? Bem, eu vou falar aqui do mercado brasileiro, porque também existem diferentes legislações para o que se chama chocolate ao redor do mundo. No Brasil, a determinação é que o chocolate, para ser descrito, classificado tecnicamente como chocolate, deve ter no mínimo 25% de sólidos de cacau na composição. E esses sólidos de cacau, eles podem vir tanto da manteiga de cacau, do líquor ou da massa de cacau, também do cacau em pó. E aí os chocolates ao leite, eles também vão possuir uma quantidade significativa de leite em pó e também açúcar. E é por isso que esse tipo de chocolate tem um sabor mais doce e uma textura mais macia, mais cremosa. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês que se ele é 25% cacau, ele é 75% outras coisas. E é nesse sentido que essa não é exatamente uma melhor escolha nem para a saúde e nem para emagrecimento. Isso mesmo. E já que a gente falou do mínimo de cacau que um chocolate ao leite deve ter no Brasil, vale lembrar que o chocolate branco ainda pode ter menos sólidos de cacau que o ao leite. Nesse caso, a determinação é que eles contenham no mínimo 20% de sólidos de cacau, que aí nesse caso vão ser da manteiga de cacau. O chocolate branco não tem aquela massa de cacau, que é o que dá o sabor característico e a cor marrom, Então, por isso que ele tem a aparência branca. Isso significa que ele realmente vai ter uma grande quantidade de açúcar e se você tiver um em casa ou na próxima vez que for ao mercado, dá uma olhadinha na lista de ingredientes de um chocolate branco convencional e você vai ver que o açúcar costuma ser o primeiro ingrediente, ou seja, aquele que está em maior quantidade. E eu creio que se você fizer o mesmo experimento, mas com chocolate ao leite, você também vai encontrar o açúcar como primeiro ingrediente na maioria das marcas. Sim, isso é uma prática comum
Açúcar no Brasil é bastante barato se comparado aos outros ingredientes que compõem a receita dos chocolates ao leite. Então, além de ser agradável ao paladar das pessoas, ele também ajuda a baratear a receita. Bom, mas nós temos uma outra classificação que é dos chocolates meio amargos. E eu costumo ver o chocolate meio amargo um pouco do jeito que eu vejo o pão integral. O pão integral é menos pior do que o pão branco, mas ele ainda segue sendo uma tremenda fonte de amido. E o chocolate meio amargo, ele não tem muito a ver com o que é realmente o chocolate amargo. Qual é a definição do meio amargo, Sari? Se a gente for olhar na legislação do Brasil, a gente não tem isso claro de quanto de cacau tem que ter um chocolate para ser classificado meio amargo. Então ele fica ali a critério do fabricante, mas no geral ele costuma ter, digamos que entre 35% a 55% de cacau. Não mais que isso, tá? Porque senão ele já vai ficar um pouco mais amargo ao paladar e mais caro. Esse tipo de chocolate meio amargo ainda tem uma quantidade importante de açúcar. Então, na verdade, eu acho que ele faz uma ponte entre as pessoas que sabem que o chocolate convencional é algo com bastante açúcar, estão querendo migrar para o consumo de um chocolate amargo, mas ainda não adaptaram o paladar. É aquela coisa, né? Tá ali no meio do caminho. E em consultório eu já observei várias vezes pessoas achando que estavam fazendo uma dieta com pouco carboidrato porque estavam comendo chocolate meio amargo. Então existe essa percepção de que é uma boa opção. E é como a Sari falou, é melhor do que um chocolate ao leite, sim, tem mais cacau, portanto tem um pouco menos de açúcar. Mas tem ainda uma quantidade considerável de açúcar. Muitas vezes esse açúcar ainda poderá ser o primeiro ingrediente de um chocolate nessa categoria. Com relação à presença de leite, isso também não é regulamentado, né? Fica a critério do fabricante. Alguns deles vão ter leite em pó na composição e outros não. Isso é uma decisão tomada basicamente pelo resultado sensorial de sabor, né? O chocolate que tem leite ele vai ficar um pouco mais macio, um pouco menos doce. Aquele que tem mais açúcar, ele já não vai deixar aparecer tanto o sabor intenso do cacau. Então, é uma decisão mesmo de como o fabricante quer posicionar esse produto no mercado. E como vocês já podem imaginar, a melhor opção, tanto para a saúde como para quem está seguindo uma dieta de baixo carboidrato, são os chocolates amargos. Eu acho esse termo ruim. Eu prefiro o termo em inglês dark chocolate, que significa chocolate escuro, porque ele tem mais cacau, então ele vai ficando mais escuro à medida que a concentração de cacau sobe. Porque sim, um chocolate que se aproxima de 100% cacau vai ser um chocolate ruim. Isso. Mas a descrição mais correta é menos doce e não necessariamente amargo. Minha opinião é que o cacau é menos amargo do que o café, por exemplo. É claro que existem diferentes tipos de cacau, de origem, de tratamento, que vão resultar em perfis sensoriais também diferentes, né? E existem no mercado diferentes intensidades de sabor de cacau que também vão ser vendidas para públicos diferentes. Já que você falou do termo dark chocolate, que é como se chama o chocolate amargo no exterior, muitas pessoas me perguntam quando viajam e compram chocolates lá fora, por que os chocolates europeus, por exemplo, parecem ser muito mais gostosos que os brasileiros? Pois é, eu tenho essa dúvida. Eu também tive essa impressão à medida que eu fui tendo acesso a marcas de fora e conhecendo essas opções mais amargas, com mais cacau também, que existem em maior abundância nos mercados mais desenvolvidos, digamos assim. Então eu acho que isso é uma mistura de fatores. Um deles passa pela legislação, que na Europa é diferente da do Brasil, exige uma quantidade maior de cacau, tem também essa definição do que é um chocolate meio amargo e até o percentual de leite que cada tipo de chocolate deve conter. Então, de certa forma, isso acaba padronizando mais as receitas. Mas, além disso, eu acredito que os mercados mais desenvolvidos, eles historicamente já estabeleceram um padrão de exigência ou de consumo um pouco diferente.
Um outro fator importante é que países que têm uma população com idade mais avançada também costumam consumir chocolates com maior intensidade de cacau. Isso é uma coisa sabida, que à medida que a gente envelhece, a gente passa a desenvolver maior tolerância a esses sabores mais intensos e procurar consumir coisas menos doces. Esse é um outro fator que leva a indústria a produzir maior quantidade desses chocolates mais intensos para esse tipo de mercado. Que interessante, né? E eu estava pensando num paralelo com a cerveja em mercados como a Alemanha, por exemplo, que tem regras muito rígidas do que pode e do que não pode ser feito na fabricação da cerveja. E isso me levou a pensar num paralelo interessante também, que é a questão do paladar. Veja, eu não gosto de cerveja, nunca gostei, mas a maioria das pessoas gosta. E a cerveja, ela é amarga. Tem algumas que são mais, tem outras que são menos. É a mesma coisa que você estava dizendo sobre o perfil sensorial de diferentes tipos de chocolate. Mas o fato é que normalmente uma criança não gosta de beber coisas amargas, né? Aqui no sul a gente bebe muito chimarrão, as crianças num primeiro momento estranham. Ou colocam açúcar. Ou colocam açúcar. E, no entanto, a maioria das pessoas força um pouco num primeiro momento para gostar do sabor amargo, digamos, da cerveja, e lá pelas tantas as pessoas se apaixonam por aquele sabor que não lhes era óbvio. Já o vinho, por exemplo, é uma coisa que eu aprecio, e todo mundo que gosta e aprecia vinho tende a preferir vinhos secos do que vinhos doces, ou mesmo do que vinhos meio doces. Mas isso, obviamente, é um gosto aprendido. A primeira vez que uma pessoa experimenta um cabernet bem encorpado, bem seco, isso provoca um estranhamento, a pessoa não necessariamente gosta. E vocês podem imaginar outros exemplos desse tipo. O que eu gostaria de salientar é que se você que está ouvindo diz assim, nossa, mas se for para comer esses chocolates amargos, aí eu prefiro nem comer, porque não tem graça e tal. Acredite, assim como o seu paladar já mudou para outras coisas durante a sua vida, ele pode mudar. É uma questão da gente começar a praticar. Quem lembra a primeira vez que tomou um café sem açúcar? Eu lembro que eu torci o nariz e não foi por pouco tempo. Eu fiquei assim, dias, semanas, tentando engolir aquilo e achando uma coisa horrível. Mas aí qualquer pessoa que conhece um pouco de café vai concordar que café é bom mesmo, a gente não precisa adoçar, porque o açúcar rouba a melhor parte da composição dos aromas naturais do café. Ou ele esconde os aromas ruins de um café de qualidade inferior. Então, a maioria de nós que fez esse trajeto do café adoçado para o café sem açúcar, ao mesmo tempo começou a escolher melhor o café que consumia. E isso, mais uma vez, tem um paralelo com essa questão que você estava comentando dos chocolates de boa qualidade na Europa, por exemplo. Mas uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar, e que eu sempre repito, é que chocolate, ele é sim um produto de indulgência. É uma coisa que a gente come principalmente porque é gostosa, porque a gente quer ter um momento de prazer. Então não adianta o chocolate ser assim super saudável, todo lindo, maravilhoso, os ingredientes muito bonitos, ter pouco açúcar, mas ser intragável, ser horrível. Tem chocolate que a gente precisa quase que derreter antes para conseguir engolir, porque é uma coisa seca, é chocolate mal formulado às vezes, independente da quantidade de cacau. E aí eu já vou dar uma opinião que é a seguinte, essa mania agora de fazer o chocolate sem tudo. Então ele é sem glúten, ele é sem lactose, ele é sem açúcar, produz uns Frankensteins muito ruins. Sim, às vezes com umas fibras que alteram a textura, enfim, tira tudo, né? Tudo isso tem que entrar outra coisa, porque senão como é que você vai compor aquela receita, encher aquela barra, né? E esses ingredientes alternativos no chocolate, para mim, acaba mesmo indo para um caminho meio esquisito. Então, para mim, chocolate amargo, dark chocolate, chocolate escuro, ele tem que ter um pouquinho de leite, a não ser que ele seja formulações com percentual muito alto de cacau, e ele fica mais gostoso se for com açúcar mesmo. E aí eu posso ouvir vocês gritando, mas é low carb, como assim açúcar? Pessoal,
é uma questão de quantidade. Uma dieta low carb não é uma dieta no carb, não é uma dieta com zero carboidrato. Porque se fosse zero carboidrato, não daria para comer, sabe, nem tomate, nem brócolis, essas coisas têm carboidrato em pequena quantidade. Pois bem, quanto mais amargo é o chocolate, menos açúcar ele tem. Mas a partir de 70%, um consumo moderado não vai dar grandes picos de glicemia, nem atrapalhar a dieta low carb de ninguém. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. Então vamos lá dar umas dicas práticas sobre o que é importante olhar na hora de escolher um chocolate. E é claro que a gente vai começar dizendo que é necessário ler os rótulos. Ler os rótulos, não só aquilo que está escrito lá no painel frontal, naquela imagem grande com a figura da embalagem, mas virar para ler o que está escrito atrás, na lista de ingredientes e na informação nutricional. Os melhores chocolates jamais vão ter açúcar como o primeiro ingrediente. Lembrando que a lista de ingredientes ela sempre é descrita na ordem decrescente, do maior para o menor ingrediente que compõe a receita. Então, se um chocolate é 70% cacau, obviamente ele tem que ter mais cacau do que qualquer outra coisa, porque 70% significa que é mais da metade, né, pessoal? Então, eu não posso ter o açúcar como primeiro ingrediente num chocolate 70%, por definição. Mas até os bons chocolates 70% cacau, eles costumam ter sim o açúcar já como segundo ingrediente. E algumas pessoas se assustam com isso. Porque, nossa, imagina, tem cacau, que é 70%, e em seguida já tem açúcar. Não é uma quantidade tão pequena assim. E é por isso que a gente vai lá e olha a informação nutricional para ver a quantidade de carboidrato que vai ter nesse produto. A tabelinha, no caso, né? Tabela, às vezes ela está mesmo no formato tabela, às vezes ela está escrita de uma forma linear. Então, mesmo se não tiver o desenho da tabela, a gente consegue encontrar lá, logo abaixo da lista de ingredientes, a informação nutricional. Um chocolate 70% típico, ele vai ter 34, 35 gramas de carboidrato por 100 gramas. Que é a barra inteira, no caso. Sim, que eu espero que não seja uma porção típica que ninguém coma uma barra inteira de uma vez só, né? Mas eu já estou ouvindo alguns de vocês dizerem, não, eu como sim, eu como uma barra inteira de chocolate 70%. Se você disse isso, significa que 70% não é para você. Prestem atenção, isso é muito importante, pessoal. Você tem que amargar o seu chocolate o suficiente para ter controle. Então, se 70% leva ao descontrole, à compulsão, como a barra inteira, vai para 80%, vai para 85%, vai para 90%. Tem que ser uma quantidade que a gente come, é gostoso, é saboroso, mas, nossa, eu não tenho vontade de comer mais. E como você falou, o paladar vai evoluindo, vai adaptando, então à medida que você acha que está muito gostoso, muito docinho, muito fácil, 70, passa para 80, vai para 85, e eu honestamente acho que 85 é meio que o limite, assim, entre a intensidade, o sabor, a maciez. Eu acho que tem poucas exceções que eu conheci com 90% cacau que entregam tudo isso, mas é bem difícil e no Brasil eu não vi nenhuma. Nunca vou me esquecer daquele Godiva 90%. Um chocolate 85% cacau, ele não vai ter açúcar como primeiro ingrediente também, né? E mesmo um chocolate com mais de 80% cacau, ele não vai ter açúcar como primeiro ingrediente, obviamente, mas pode ser que ele seja o segundo ingrediente, assim como no 70%. Só que a quantidade de carboidrato por porção vai ser menor. Então, só para fins comparativos, um bom chocolate 80% que tem açúcar como segundo ingrediente, ele vai ter cerca de 20 gramas de carboidrato a cada 100 gramas. Eu vou fazer uma analogia aqui só para ficar mais claro para as pessoas como que um chocolate com pouquíssimo açúcar
pode ainda assim ter o açúcar como segundo ingrediente. Vamos imaginar que um chocolate pudesse ser composto apenas de 2 ingredientes, cacau e açúcar, e ele fosse 99% cacau. Bom, o primeiro ingrediente seria cacau e o segundo seria açúcar, entende? Então, por isso que a gente olha a lista dos ingredientes, mas depois olha a tabelinha também para ver as quantidades. Mas como a Sari disse, se você não quiser, não precisa ficar fazendo conta nenhuma. 85% é 85% cacau, portanto a quantidade de açúcar é pequena. Mas eu queria chamar a atenção para vocês de uma outra coisa que frequentemente é uma pegadinha, coisa que eu vejo em consultório também com frequência. A questão dos chocolates sem açúcar. Os chocolates sem açúcar costumam ter o açúcar substituído por um poliol. E o mais comum deles é o maltitol. Para quem acompanha a gente, o maltitol é o poliol que tem mais impacto glicêmico, tem entre todos os polióis. Às vezes a gente encontra algum chocolate com xilitol ou com eritritol, mas o mais comum é o maltitol. O que eu penso sobre isso? Se o chocolate tem um percentual alto de cacau, um chocolate 80% cacau, a quantidade de açúcar já seria pequena e, portanto, ser açúcar ou ser maltitol não muda muita coisa e o açúcar é mais gostoso. Um chocolate sem açúcar que seja ao leite ou meio amargo costuma ser uma enganação, pessoal. Porque aí ele vai ter uma grande quantidade de maltitol. O maltitol vai ser o primeiro ingrediente e o maltitol tem cerca de 75% do impacto glicêmico do açúcar. Portanto, eu acho que ele não é uma boa opção quando o chocolate é ao leite, porque acaba tendo um impacto parecido com o do açúcar, e ele não é uma boa opção quando o chocolate é amargo, porque aí ele é desnecessário, porque a quantidade de açúcar seria pequena, mas a experiência, na minha opinião, em termos de sabor, é melhor com açúcar. Lembrando que o maltitol é permitido no uso em chocolates, assim como nos chocolates diet, porque ele é um poliol e os polióis podem ser usados nessa categoria de produto. E por que ele é o mais usado pela indústria em chocolates? Porque ele é o poliol que tem mais características parecidas com a do açúcar. Ele tem um bom perfil de adoçamento e também as propriedades fisicoquímicas, a forma como ele se une aos demais ingredientes é uma coisa que facilita a fabricação do chocolate. Além disso, entre os polióis, ele é um daqueles que tem menor custo. Uma outra dica na hora de escolher chocolates é para tomar cuidado com as inclusões. Sabe aquelas frutas secas, frutas desidratadas, passas, que, embora elas sejam naturais, elas contêm bastante açúcar concentrado pela desidratação. Então, mesmo que um chocolate tenha um alto teor de cacau, se ele tiver bastante dessas frutas, dessas inclusões no meio, ele vai acabar tendo mais quantidade de açúcar e de carboidrato. Cuidado também com os chocolates recheados. Sabe aqueles bombonzinhos que até são às vezes de chocolate 70%, 80%, mas no meio, no centro da bolinha, tem um recheio mais líquido ou cremoso? Esses recheios costumam ser com bastante açúcar misturados numa gordura vegetal. Então não vai adiantar se só a camada exterior for um chocolate amargo e o recheio estragar o seu objetivo com uma grande quantidade de açúcar ou xarope. E aí, para quem está buscando redução de carboidratos, mas quer umas inclusões aí para modificar o sabor do chocolate, aqueles que têm oleaginosas, coisas como castanhas, amendoim, nozes, são boas opções. Isso posto, a minha experiência é que a gente tende a comer muito mais quando tem essas coisinhas. Fica meio irresistível. E tem que lembrar que, embora um chocolate amargo tenha pouco açúcar, seja low carb, seja saudável, mas é calórico pra caramba, né? Sim, é uma sobremesa, né? Uma outra coisa que eu acho que vale a pena comentar aqui é que com essa onda de produtos mais naturais, com menos ingredientes, clean label, estão aparecendo mais opções de chocolate que parecem ser saudáveis, só que nem sempre são. Chocolate que tem açúcar de coco, açúcar demerara e que ainda tem lá na embalagem bem grande, sem refinados. Normalmente, eles têm esses outros tipos de açúcar que também são açúcar. E aí veja, se for um chocolate 80%, 85% cacau, bom, tanto faz, podia ser açúcar de cana que ia dar na mesma. E se você está pagando mais caro porque tem um açúcar desses aí diferentes, saiba que açúcar
é açúcar. Agora, se for um chocolate com menos cacau, um meio amargo ou um chocolate ao leite, e que aí diz assim, sem açúcar refinado, aí é pegadinha, pessoal. E por último, mas não menos importante, eu acho que é interessante a gente escolher momentos estratégicos para consumir o chocolate. Em vez de comer como um lanche, uma coisa assim, isoladamente, vai ser mais fácil controlar a quantidade, o tamanho da porção, se a gente consumir depois de uma grande refeição, como uma sobremesa. E dicas de passagem, o impacto glicêmico, que já será pequeno se o chocolate for um chocolate amargo, vai ser ainda menor se ele for consumido de sobremesa depois de uma refeição que contenha bastante proteína e fibra. E eu particularmente acho que os amargos se completam, se cancelam. Um bom chocolate amargo com um bom café é uma combinação imbatível e low carb. E para quem ficou preocupado porque estão aparecendo aquelas lupas de aviso de alto em gordura saturada, alto em açúcar nos chocolates, a gente gravou um episódio, que é o 97 aqui do podcast, falando exclusivamente disso. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.